Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho Diário, momento esse em que nos reunimos aqui com o nosso coração e pensamento, elevado até a Deus, nosso Pai. Queria desejar também uma boa tarde, uma boa noite para todos os irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia. Também sejam bem-vindos. Meus amados irmãos, hoje em especial eu quero deixar aqui o nosso grande abraço fraterno para todos aqueles que nos acompanham. Também quero deixar aqui para todos os irmãos que no nosso evangelho de ontem, onde a gente comentou sobre a grande lição de Tomé, deixaram ali no nosso evangelho palavras de carinho para com a nossa casa espírita Luiz Gonzaga. Então, eu gostaria de deixar aqui um grande abraço para a G Nascimento, a Sabrina, um grande abraço para a Iracema. E olha que lindo as palavras que a Iracema ela deixou aqui no nosso evangelho de ontem. Bom dia a todos, irmãos em Cristo. Paz e luz. Enquanto humanos, a tendência é errarmos, mas não podemos desistir. Continuemos com Cristo no coração em toda a nossa jornada. E que assim seja. Iracema, o nosso eterno agradecimento por essas palavras no evangelho de ontem, no seu comentário. E realmente é verdade. Enquanto humanos, a gente ainda vai errar, mas a gente não pode desistir. Mesmo se a gente falhar, tropeçar, e a gente falar algo ou seguir um caminho equivocado, paciência com a gente. Vamos erguer a cabeça e fazer diferente. Não pode desistir. Mas também aqui a Maria José, o Pedro, a Joana Dark, um bom dia para vocês também. E para o Jorge, meu amado pai, que está sempre aqui também no Evangelho Diário, deixando suas palavras de carinho. O nosso eterno agradecimento a todos vocês e a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa grande obra Boa Nova. Meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente partilha desse momento. É com muita alegria que a gente se envolve aqui. E é com Jesus no nosso coração que eu convido para a gente dar início aqui hoje ao Evangelho, seguindo o livro Boa Nova. Inclusive, eu queria até compartilhar um comentário que nesses últimos dias que passaram, foi o Congresso Espírita lá de Uberlândia. E eles passaram toda a programação, tudo, vocês conseguem acompanhar também pelo YouTube. E aí, meus irmãos, teve a palestra do presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele foi lá, falou do tema e tudo, e é muito interessante um trechinho da palestra dele, ali que ele comenta assim, diante de tantas pessoas que estão assistindo, né? Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? Aí algumas pessoas levantam a mão, outras não, e falou assim, tudo bem. Ele falou assim, agora sim, quem aqui ainda não leu o livro Boa Nova? E ele ainda comenta assim, eu quero saber o motivo por que ainda não leu essa obra. E ele traz esse questionamento ali no Congresso Espírita, porque dizendo o quanto essa obra que nós estamos aqui lendo ela todos os dias, ela é importante para a gente. O quanto essa obra, ela toca o nosso coração. O quanto aqui dentro tem ensinamento que todo cristão tem que mergulhar, todo espírita tem que entender. Então, olha que interessante, o presidente lá da Federação Espírita Brasileira, lá no Congresso Espírita, falando da importância dessa obra, para todos lerem ela, e nós estamos aqui, acompanhando. Olha só que gratificante para o nosso coração, não é mesmo? A gente valorizar aqui essa grande obra, Boa Nova.
Mas, meus irmãos, vamos dar sequência aqui à nossa história? Vamos mergulhar aqui nesse momento que Jesus está lá com Tomé? Nós estamos no capítulo 16 do livro Boa Nova, o final dele. Ontem, a gente presenciou aquele momento da história triste em que Jesus estava indo para a crucificação. Nenhum apóstolo o acompanha, mas João, o evangelista, está lá. E Tomé se arrepende de ter fugido desse momento e disfarça-se e vai até o encontro de Jesus. E ontem a gente viu as últimas palavras do Cristo para Tomé. Só que aconteceu algo depois disso, e algo que é bem narrado aí na história do Evangelho para a gente. Jesus retornou ao mundo espiritual, os apóstolos continuaram a caminhada do Cristo, mas aconteceu um fato importantíssimo. Jesus, ele aparece em espírito para algumas pessoas. Para Maria de Magdala, para Pedro e alguns apóstolos. Lembremos que isso é muito bem narrado no Evangelho para a gente. É até colocado na parte da ressurreição do Cristo. Mas hoje nós temos o esclarecimento na doutrina espírita, que é Jesus ali em espírito, aparecendo para aqueles irmãos, mostrando que a vida é eterna, que qualquer um, depois que deixa a veste carnal, continua vivendo, só que agora em espírito. E Jesus, então, aparece para esses irmãos. E aí acontece um fato interessante, que Tomé não está naquele momento. Ele não fica sabendo, assim, do que aconteceu. Só depois chega para ele que Jesus havia aparecido. E Tomé duvida. Ele duvida mesmo que isso aconteceu. Humberto de Campos, nesse capítulo, ele coloca uma informação essencial e de grande ensinamento para nós. Porque Humberto de Campos diz assim, Tomé, ele teve todos os ensinamentos ali com Jesus, sobretudo nesse minuto final, ali na crucificação, em que o Cristo falou sobre isso, sobre o crer, sobre o acreditar, sobre a fé. Só que depois que Tomé saiu desse momento, ele voltou a duvidar. A fé dele voltou a vacilar. E assim, eu não julgo a Tomé, porque a gente se assemelha a ele. Quando, por exemplo, a gente entra lá na casa espírita, que a gente frequenta, e cada um de nós aqui às vezes frequenta uma. A gente entra na casa espírita, a gente às vezes recebe uma orientação ali do espírito que cuida daquela casa, do mentor, do guia. Ou a gente ouve um evangelho ali. E a gente recebe ali um monte de informação que é boa para a nossa vida. A gente se sente fortalecido, a gente está lá dentro e fala assim, nossa, isso faz sentido, encontrei a resposta, isso é meu esclarecimento. Só que aí quando a gente sai da casa espírita, o que acontece? Muitas vezes, a gente começa a duvidar. A gente começa a se questionar. A gente volta no mesmo padrão de pensamento e comportamento de antes. Ou seja, enquanto a gente estava ali, nossa, aquilo nos fortaleceu, a nossa fé irradiou. Mas quando a gente sai, parece que a gente volta no mesmo padrão. Dessa escassez de fé. Isso, meus irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. Isso aconteceu com Tomé. Olha o que Humberto Campos diz, o discípulo continuava naquela atitude que caracterizava por dúvidas quase invencíveis. E Jesus foi e dedicou aí ali no cerne daquelas dúvidas de Tomé para fortalecer a fé dele. Mas aí depois que ele deixava ali o encontro com Cristo, ele voltava a duvidar. Voltava o padrão de pensamento de antes. E às vezes nós somos assim. Só que aí tem um detalhe aqui na história.
Então Jesus em espírito aparece para Maria de Magdala, para Pedro, e Tomé não está ali no grupo. Ele não presencia esse momento. E quando ele fica sabendo, ele duvida. É aquilo, né? Ele pediu para ver, para crer. Porque ele não acreditava que aquilo seria possível. Tem uma reflexão sobre esse trechinho, uma obra espírita, que nos diz assim: Tomé não estava presente e ficou exigindo explicações. Ele não estava presente com o grupo apostolar naquele momento, porque ele estava fazendo outras coisas. E ele ainda achou ruim disso ter acontecido sem ele estar lá. Só que aí a reflexão nos traz o seguinte: por que Tomé não estava presente? Por que na hora que o grupo estava lá trabalhando, se reunindo, Tomé não estava presente? O que ele estava fazendo? Então, ele não... Era da responsabilidade dele estar com o grupo. Ele não foi. E aí ele quer reivindicar, saber tudo e que aquilo se repetisse. E aí eu convido para nós, trabalhadores espíritas. Muitas vezes não estamos presentes, cada um por seu motivo, às vezes numa reunião na casa espírita. E às vezes justamente naquele dia é passado um comunicado, uma explicação. Às vezes é dado um esclarecimento, uma bênção. Só que a gente não estava presente. Aí a gente fica desorientado, falando: ah, mas por que isso aconteceu se eu não estava lá? Me conta os detalhes do que aconteceu porque eu não estava lá. Mas aí essa reflexão dessa obra que faz desse momento de Tomé nos traz esse pensamento. Por que não estávamos no momento da nossa responsabilidade na casa espírita com Jesus? E se não estávamos, por que estamos reivindicando querer saber de tudo se a gente mesmo não estava presente? É uma reflexão delicadíssima, mas que a gente precisa pensar. Porque muitas vezes na nossa vida, a gente não vai estar mesmo presente em alguns momentos e coisas irão acontecer, seja dentro de uma casa espírita, um dia do trabalho que a gente tem que estar, seja em algo familiar, seja lá no trabalho. Mas a gente precisa ter a humildade de entender: eu não estava presente. Se eu não estava presente, qual direito eu tenho de querer reivindicar algo? Qual direito eu tenho de reclamar que isso aconteceu porque eu não estava lá? É verdade? Então, essa é uma reflexão que traz dizendo assim: Tomé ele ficou nervoso porque ele não estava com o grupo e por que isso aconteceu. Mas qual o direito dele? Ele preferiu fazer outras coisas ao invés de estar ali com o grupo apostolar. Ele colocou outra prioridade à frente do grupo apostolar. E Jesus apareceu exatamente naquele momento. Mas só que mesmo assim, eu enxergo isso agora, uma visão particular, como um teste para Tomé, sabe? Jesus realmente poderia falar: não, eu vou esperar o grupo estar completo, aí eu vou lá e faço a mensagem, mas justo no dia que Tomé não estava. É como se fosse um teste de fé para Tomé, sabe? Ele que tinha a fé tão vacilante, duvidava de tudo, foi como se fosse um teste para ele. Eu enxergo um pouco assim. E aí Tomé ficou duvidando mesmo. Isso aí a gente conhece bem essa parte da história, né? O querer ver para crer. E aí, o que acontece? Jesus aparece. Jesus aparece também. Olha só que lindo, né? Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus entrou na sala em espírito, humilde e com sereno sorriso, desejando aos companheiros a paz e o bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar as tuas chagas. Depois de pronunciar as palavras,
que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou, Jesus dizendo: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que este é o sinal. Olha que lindo. Jesus falou: se você está duvidando, Tomé, toca. Toca na ferida que ficou marcada da crucificação. E sinta que sou eu. Tomé precisou ver acontecer para ele crer. Humberto de Campos chama o apóstolo Tomé do apóstolo de fé vacilante. E eu pergunto para nós, inclusive para mim, a nossa fé é vacilante? A gente precisa ver as coisas acontecendo para acreditar. A gente tem duvidado que Jesus tem nos ajudado, a gente tem duvidado que os bons espíritos estão conosco. A nossa fé tem enfraquecido. Jesus diz: toca nas minhas chagas, Tomé, porque esse é o sinal do céu. Que possamos fortalecer a nossa fé. Que Tomé seja o exemplo para nós de um coração que teve todas as oportunidades para acreditar, mas que continuava com aquela mentalidade ainda da dúvida. Que Tomé seja esse exemplo para a gente se fortalecer na nossa fé. A gente se fortalecer no crer e confiar em Deus. Depois desse dia, Tomé mudou completamente a mentalidade dele. Foi essa grande virada de chave para Tomé despertar essa fé mais viva dentro do coração dele. Precisou acontecer algo muito específico para ele fortalecer a fé. Infelizmente. Então, assim encerra o capítulo 16. Mas amanhã, na sexta-feira, a gente vai começar um novo capítulo, uma nova história, e será com Jesus lá na Samaria. Capítulo 17. Que a história de Tomé entre no nosso coração. Eu me despeço aqui com um grande abraço fraterno a todos os nossos irmãos. Nos encontramos amanhã para mais um Evangelho Diário. Um grande abraço, meus irmãos, e lembremos que esse é o momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.